Existem dias em que tudo parece pesado, dias em que o coração fica cansado, a mente fica cheia de preocupações e os problemas parecem maiores do que a nossa força. São momentos em que muitas pessoas se perguntam: onde está Deus? Ou por que estou passando por isso? Mas é justamente nesses momentos em que a confiança em Deus se torna mais importante. Em Provérbios 3, 5, versículo 6, nos diz: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribe no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Confiar em Deus não significa que nunca enfrentaremos dificuldades. Não significa que não haverá lágrimas, desafios ou momentos de dor. A confiança verdadeira nasce quando continuamos acreditando no Senhor, mesmo quando não entendemos o que está acontecendo. Todos nós gostamos dos dias bons. É fácil sorrir quando tudo está dando certo. É fácil agradecer quando as portas estão abertas. É fácil falar sobre fé quando não existe nenhum problema diante de nós. Porém, a verdadeira fé é revelada quando a tempestade chega. Imagine um barco em alto mar. Enquanto as águas estão calmas, qualquer pessoa consegue navegar. Mas quando os ventos se levantam e as ondas começam a bater contra a embarcação, é nesse momento que o marinheiro precisa confiar na direção que está seguindo. Da mesma forma acontece conosco. Muitas vezes Deus permite que enfrentamos certas lutas, não para nos destruir, mas para fortalecer a nossa fé. Existem aprendizados que só acontecem no deserto da vida. Existem experiências com Deus que só são vividas quando passamos por momentos difíceis. Talvez hoje você esteja enfrentando uma luta dentro da sua casa. Talvez seja um problema financeiro, talvez uma enfermidade, talvez uma decepção, talvez uma oração que parece não estar sendo respondida. Você olha para todos os lados e não encontra saída, mas Deus continua no controle. Mesmo quando você não vê, Ele está trabalhando. Mesmo quando você não entende, Ele continua cuidando de cada detalhe. Uma das maiores armadilhas das dificuldades é fazer as pessoas acreditar que está sozinha. O inimigo tenta colocar pensamentos de desânimo, medo e derrota. Ele tenta convencer você de que não existe esperança. Mas a verdade é que Deus nunca abandona os seus filhos. Há momentos em que não conseguimos sentir sua presença. Há momentos em que as respostas parecem demoradas. Há momentos em que o silêncio de Deus nos incomoda. Porém, o silêncio não significa ausência. Deus continua presente, mesmo quando não ouvimos sua voz. Assim como o sol continua existindo mesmo antes das nuvens, Deus continua cuidando de você, mesmo quando seus olhos não conseguem perceber. Quantas vezes você já passou por situações que pareciam impossíveis e no final, Deus abriu uma porta inesperada, não é? Quantas vezes você pensou que não conseguiria continuar e encontrou forças que nem sabia que possuía? Vamos orar? Senhor meu Deus e meu Pai, neste momento, Senhor, eu me coloco, Senhor, diante da Tua presença. Tu és o Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e também da terra, Senhor, aquele que sustenta todas as coisas com a força da Tua palavra. Antes mesmo que eu abrisse os meus olhos nesta manhã, Tu já estava cuidando de mim. Antes mesmo que eu soubesse dos desafios que enfrentaria, Tu já conhecia cada detalhe do meu caminho. Pai amado, eu quero aprender a confiar em Ti, Senhor.
de todo o meu coração. Muitas vezes, Pai, eu olho para a circunstância e me sinto fraco. Jesus, muitas vezes eu vejo os problemas crescendo diante dos meus olhos e sinto medo, Pai. Existem dias em que as lutas parecem maiores do que a minha força, maiores do que a minha capacidade, maiores do que a minha própria compreensão, Senhor. Mas hoje eu escolho levantar os meus olhos para Ti, Jesus. Senhor, eu reconheço que Tu és maior do que qualquer problema. Tu és maior do que qualquer enfermidade, Jesus. Tu és maior do que qualquer dificuldade financeira. Tu és maior do que qualquer porta fechada, Senhor. Tu és maior do que qualquer tempestade que tente se levantar contra a minha vida, Jesus. Meu Deus, ensina-me, Senhor, a confiar em Ti, mesmo quando eu não entender os Teus planos. Muitas vezes, Senhor, queremos respostas imediatas. Queremos entender tudo o que está acontecendo. Queremos saber o porquê algumas portas se fecham e porque algumas batalhas demoram tanto para terminar. Mas hoje eu entrego ao Senhor todas as minhas perguntas. Pai, mesmo quando eu não compreender o caminho, ajuda-me a confiar em quem está guiando o caminho. Mesmo quando eu não enxergar a saída, ajuda-me a confiar naquele que é a saída. Mesmo quando eu não enxergar a luz, ajuda-me a confiar naquele que é a luz do mundo, Jesus. Pai, eu sei que a confiança verdadeira não depende das circunstâncias. É fácil confiar quando tudo está bem. É fácil confiar quando as portas estão abertas, quando os sonhos estão se realizando e quando as notícias são boas. Mas a verdadeira confiança nasce quando continuamos acreditando, mesmo em meio às lutas. Por isso, Pai, fortalece a minha fé. Quando o medo tenta dominar o meu coração, fortalece a minha fé, Pai. Quando a ansiedade tenta roubar a minha paz, fortalece a minha fé, Jesus. Quando as dificuldades surgirem em minha mente, fortalece a minha fé, Pai. Senhor, eu entrego diante de Ti todas as preocupações que eu tenho carregado. Entrego os problemas da minha família, entrego as preocupações com o futuro, entrego os sonhos que ainda não se realizaram, entrego as lágrimas que ninguém vê, entrego as dores que tenho guardado em silêncio. Tu conhece cada ferida da minha alma, Pai. Tu conhece cada luta que enfrento. Tu sabes das batalhas que travo todos os dias. Não existe nada escondido diante dos Teus olhos, Pai. Por isso, Senhor, eu descanso em Ti, Senhor. Receba, Jesus, essa oração que vai nos dar cada vez mais confiança em Ti, Jesus. Pai, obrigado, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Meus amados irmãos, obrigado por você assistirem a esta oração até aqui. Se você gostou, comenta aqui embaixo dizendo eu quero uma oração, tá bom? E deixe o seu nome aqui embaixo nos comentários. Que Deus te abençoe, te proteja e te guarde.